E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm acontecido no ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Ironicamente eu vou começar com uma notícia que não está diretamente ligada ao Cruzeiro, muito mais ao rival, mas ainda assim tem reflexos na nossa situação, que é a contratação desse profissional aqui, Alexandre Matos, que foi diretor de futebol do Cruzeiro entre 2012 e 2014 pelo Atlético. Aí você me pergunta, e daí se o Matos foi pro Atlético? Bom, do ponto de vista de o Matos ser cruzeirense, ter histórico no clube, isso aí não tem relevância nenhuma. O Alexandre Matos mostrou a carreira toda que ele é guiado pelo dinheiro. Onde o dinheiro tá jorrando, ele vai e ele não tá errado. Ele é um profissional, ele tem que zelar por isso mesmo. Quando ele estava aqui, foi a época que o Cruzeiro tinha muita grana para gastar, né? Ele, inclusive, é um dos artífices, né, do problema que a gente teve em anos seguintes. Ele foi pro Palmeiras porque lá o dinheiro estava jorrando mesmo, né? E enquanto isso estava acontecendo, ele seguiu por lá muitos anos, com alguns títulos, com alguns erros também. Saiu do Palmeiras muito questionado na última temporada, inclusive, e agora foi pro Atlético que está gastando uma grana que ninguém sabe de onde. Não é da minha conta, não vou ficar comentando o rival. Mas essa contratação do Matos, ela impacta diretamente no Ocimar Bolicenho, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, e que sim, ele foi contratado pelo Cruzeiro por indicação do Alexandre Matos, naquele período curto que ele esteve supostamente ajudando o Cruzeiro de modo voluntário a pedido do Pedro Lourenço. Ele não ficou nem uma semana do Cruzeiro, até conseguiu resolver algumas situações, né, ou encaminhar algumas situações, e indicou o Ocimar assumiu a diretoria de futebol. Quando o Pedrinho saiu, o Alexandre Matos também espirulitou. O Ocimar, inclusive, foi questionado sobre isso na entrevista coletiva de hoje, né? Porque ele concedeu entrevista ao lado do zagueiro Ramon, que foi apresentado, mas daqui a pouco a gente fala do Ramon. E o Ocimar disse que ele foi contratado pelo Cruzeiro por causa do currículo dele e não teve nada disso de que ele veio por indicação do Matos. Beleza, aí eu fui olhar o currículo do glorioso Bolimar, né? E ele tem passagem por alguns clubes importantes como Bahia, como Santos, como Atlético Paranaense. Entretanto, né, o currículo recente dele, de 2016 até 2019, ele foi o diretor de futebol do Londrina, que nesses 4 anos esteve na Série B, bateu na trave em algumas oportunidades, mas não conseguiu subir para a primeira divisão, que era o grande objetivo, e em 2019 o Londrina foi rebaixado para a Série C. Um cara trabalhou 4 anos num clube que tinha condições de acesso para a Série A. Para quem não lembra, o Londrina foi o time que eliminou o Cruzeiro e depois ganhou aquela Copa da Primeira Liga, né, naquela oportunidade que o Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis, depois eles ganharam do Atlético na final também nos pênaltis. E aquele time do Londrina não era um time ruim, tinha um técnico lá que teve um trabalho de longo prazo, se eu não me engano era Cláudio Tencati, que fez até um trabalho interessante. Então assim, o Ocimar ele não conseguiu conduzir esse time à primeira divisão. E no final da passagem ele levou esse clube, assim como os jogadores, presidente e tudo mais, foi todo mundo para a Série C. E ele quer ter a pachorra de dizer que foi contratado pelo Cruzeiro porque tem um grande currículo. Isso me incomoda muito nas pessoas que dirigem o futebol do Cruzeiro, é a incapacidade de enxergar o que todo mundo enxerga. O Adilson Batista falou que o Cruzeiro não tomou sufoco em nenhum jogo com ele, né? Em 11 partidas a gente ganhou 4 na temporada. O Ocimar falando que tem um grande currículo no futebol. Pelo amor de Deus, né, gente? Na minha opinião, existe sim um conflito de interesses, porque o Ocimar Bolicenho ele foi indicado por um cara que hoje está comandando o futebol do nosso maior rival. E eu acho que não faz muito sentido o cara que te colocou aqui estar no maior rival. É como se você tivesse um agente infiltrado no outro clube. Então eu ressalto que, na minha opinião, o Ocimar não poderia continuar trabalhando no Cruzeiro. O ideal é que nem tivesse vindo, né? Mas partindo dessa realidade de hoje, pra mim ele não deveria continuar no Cruzeiro. O Adilson também não. Eu acho que com esse departamento de futebol nós não estamos em boas mãos, mas a deliberação do Conselho Gestor, pelo menos até agora, é que os dois continuem. Então vamos torcer para que funcione. Eu só não enxergo indícios de bom trabalho no que esses dois estão fazendo. E um detalhe que o Ocimar falou na entrevista coletiva é que, segundo ele, a diretoria do Cruzeiro em nenhum momento pensou em demitir o Adilson Batista nessa quinta-feira, o que é mentira, né? Para quem não acompanhou devidamente as últimas 24 horas. Na manhã de quinta-feira saiu uma informação que foi passada para todos os setoristas de que o Adilson Batista estava sendo mandado embora do Cruzeiro e o clube já ventilava outros nomes. Inclusive tem matéria no Globo Esporte falando que o Cruzeiro fez sim contato
com o empresário do Guto Ferreira, né? O próprio empresário confirmou que houve uma consulta, mas não houve uma negociação efetiva. E nas últimas horas o que a gente viu foi o Cruzeiro e o próprio Adilson Batista tentando tratar tudo isso como uma fake news criada pela imprensa. Não foi. A imprensa faz muita merda, por exemplo. A Fox Sports foi lá e deu a informação de que o Cruzeiro já tinha fechado com o Guto Ferreira, o que é mentira. Isso é barrigada, isso é fake news de jornalista. Mas a demissão do Adilson era sim um fato consumado, essa informação veio de dentro do Cruzeiro, porque todos os setoristas falaram a mesma coisa. Ou vocês acham o quê? Que todos os setoristas, lá o Samuel, o Adroaldo, o Diogo, todo mundo se reuniu e falou assim, aqui vamos combinar então de derrubar o Adilson Batista? Pelo amor de Deus, gente, isso não existe não. A informação veio de dentro do Cruzeiro, depois o clube mudou de ideia, e aí é importante destacar, o Cruzeiro não tinha oficialmente divulgado a demissão do Adilson, mas essa informação ela é passada ali nos bastidores para os jornalistas que cobrem o clube, e foi exatamente isso que aconteceu. Quem errou na história? O Cruzeiro errou, porque passou uma informação, depois mudou de ideia, e assim, se você quer mandar um técnico embora, a primeira pessoa que você tem que comunicar disso é ele. Você não pode fazer uma reunião, contar para jornalista e depois resolver comunicar ao técnico. A coisa não funciona assim, e o pessoal do Fox Sports deu uma barrigada violenta também, inventando essa aí de Guto Ferreira, mas eles inventaram notícia também não é uma coisa nova. Mas voltando ao motivo dessa entrevista coletiva do Ocimar, né, foi a apresentação do zagueiro Ramon, o jogador de 24 anos que vem e estava até a última temporada no Vitória, chegou a fazer treinamentos no Cruzeiro no início do ano, aí não houve acerto financeiro, o clube não executou o pré-contrato que tinha assinado anteriormente, o Ramon foi embora, depois houve aí nova reunião, novo acerto, e agora o Ramon finalmente fica no Cruzeiro, contrato até o final da temporada e vai vestir a camisa número 4. Pela entrevista coletiva ele deixou claro que não está pronto para jogar nesse momento, mas está em fase final de condicionamento. É aquele negócio, ele não joga uma partida desde o final do ano passado, então naturalmente precisa de ritmo. Não acho que ele seja tecnicamente melhor que os zagueiros que a gente tem aqui, mas é aquele negócio. Ele pelo menos tem certa rodagem, certa experiência em Série B, já subiu da Série B para a primeira divisão com o Vitória, né? Então certamente é um cara que é exemplo do Marlon, que pode ser que estreie nesse fim de semana, tem vivência na competição, o que também tem sua importância, e já que veio, é apoio total para que ele consiga render um bom futebol e que tenha desempenho melhor do que os últimos indicados aí por Adilson e Ocimar, que definitivamente estão fazendo bastante raiva na gente. Seguindo falando de especulações, uma que está praticamente descartada é o atacante Ivan Angulo. Parece que não houve realmente um acordo do Cruzeiro com os agentes do atleta pela questão da comissão, né? E o Angulo nesse momento não virá para o Cruzeiro, a negociação esfriou mesmo, e hoje inclusive o clube tem falado em outro nome, que é do atacante Orlando Berrio, 29 anos, que atualmente defende o Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, que é setorista do Flamengo lá no Rio de Janeiro, trabalha para o jornal O Dia, o Cruzeiro fez contato tentando a contratação, o Flamengo autorizou o Cruzeiro a negociar com o atleta. No entanto, o Berrio, que tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, falou que o único interesse dele seria vir com um contrato de 3 anos e, obviamente, o Berrio não ganha um salário pequeno, né? Porque ele veio muito valorizado para o Flamengo quando tinha sido campeão lá da Libertadores pelo Atlético Nacional. O Ocimar, diretor de futebol do Cruzeiro, confirmou que sim, houve uma sondagem, né, uma conversa sobre isso, mas devido a essa dificuldade de trazer o jogador, esse contrato de 3 anos que o Cruzeiro não pretende propor, então o Berrio também não deve vir para o Cruzeiro. Se fosse possível trazer por empréstimo até o final do ano, você gostaria? Eu não. Para mim, o Berrio, ele é um exemplo daquela entidade do futebol brasileiro que é o bom e velho ponta burro. E com todo respeito aos atletas, a gente tá falando ponta burro na questão do estilo de jogo mesmo, tá? Que é o quê? É aquele atacante que não é muito técnico, não é muito habilidoso, não é um cara que faz muito gol, mas é um jogador que tem muita força física e velocidade. Um exemplo que o Cruzeiro tem um ponta burro hoje, o Wellington. O Wellington, com todo respeito, ele ainda tem aí margem de evolução, é um jogador muito jovem, mas ele é um ponta burro. Ele é o cara que bota a bola na linha de fundo e corre para cruzar, para bater. Enfim, ele tem essa característica. Eu acho que o Berrio não mudaria em nada o preço do dólar no time do Cruzeiro, ele não melhoraria a nossa equipe, e as características dele, que inclusive nos últimos anos não têm sido bem aproveitadas no Flamengo, não são aquilo que o Cruzeiro mais precisa. O Cruzeiro precisa de ter jogada de linha de fundo? Sim, mas a gente tem jogadores como o próprio Wellington e até o Alexandre Jesus, que fazia esse papel de ponta direita na base, que tem condições de entregar isso. O treinador também segue jogando com os mesmos jogadores
jogadores, né? A maioria deles que ele indicou, que ele trouxe. Enfim, eu acho que o Cruzeiro precisa achar melhores soluções, mas não acho que o Berrio seja um custo-benefício que vale a pena. E só para trazer em números, né? Pelo Flamengo, o Berrio tem 81 jogos e 7 gols marcados. Eu acho que não são dados aí que animam muito na contratação de um atacante. E para fechar o vídeo, a notícia muito importante que saiu na tarde dessa sexta-feira, que essa rodada do Campeonato Mineiro vai ser totalmente disputada com portões fechados. Não teremos torcida em nenhum jogo, a exemplo do que vai acontecer também em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tem outros lugares também. Não haverá torcida nos estádios, mas os jogos estão confirmados até o momento. Então no domingo, 4 horas da tarde, o Cruzeiro enfrentará o Coimbra, mas não terá aí a presença do seu torcedor. Por causa, né, do corona, todo mundo tá vendo aí, já atingiu o status de uma pandemia, e o principal objetivo é evitar realmente a aglomeração de pessoas, né, que faz com que o vírus seja transmitido com muita facilidade, e eu acho até que foi uma medida correta, porque todo mundo sabe que a transmissão do vírus é muito fácil, e as pessoas que têm o vírus muitas vezes não sabem, né, porque tem ali aquele prazo de até 14 dias para que haja aí a manifestação dos sintomas. Na maior parte do mundo, né, as ligas de futebol estão paradas, parou o basquete também nos Estados Unidos, então assim, acaba que é uma necessidade. Eu vejo que por enquanto, né, que o Brasil tem pouco mais de 150 casos confirmados, não há necessidade de você cancelar os jogos, mas fazer as partidas com portões fechados já é uma medida que funciona para que você evite a aglomeração de pessoas e assim uma propagação do vírus que já está acontecendo em várias outras nações aí do mundo. O Cruzeiro já se manifestou informando que quem comprou o ingresso para o jogo pode solicitar o reembolso, né, seja na bilheteria do Independência ou lá no ginásio do Barro Preto, e essa é uma medida que entra em vigor para os jogos desse final de semana, tá? O que vai acontecer nas próximas rodadas do campeonato a gente ainda não sabe, embora a gente já tenha aí adiamento de jogos de eliminatórias e também da Libertadores. Então é bem provável que a gente tenha rodadas adiadas ou mais jogos com portões fechados, dependendo da gravidade de propagação dessa doença. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!